Senhoras e senhores, está começando mais um Hollywoodcast, o meu, o seu, o nosso podcast. E para hoje trouxemos alguém que é muito especial e que provavelmente só essa pessoa que está aqui vai virar uma playlist do nosso podcast, porque são incríveis, inúmeras histórias. Ele tem várias faculdades, hoje atua como psicólogo, mas também já está se formando em medicina. Já foi umbandista, se tornou católico, já teve uma boate, que eu achei que era um bordel, mas ele disse que é uma boate, já foi drag queen e é o maior especialista, e segundo ele não o maior, mas a gente só tem ele aqui, então ele é o maior, especialista em Dercy Gonçalves do Brasil. Recebam com muitos aplausos o nosso querido amigo Alexandre! Ele tem sérios problemas psicológicos. Ele tem. Discorre um pouco dos problemas psicológicos dele, Alexandre. Nem Nise da Silveira. Eu estudei psicologia, então essa eu sei. Caraca. Você sabe só essa? Nem a lobotomia salva. Tem a Não, mas ela era contra a lobotomia. Ela era contra, exatamente, é isso que eu tô falando. Nem a Nise, nem a lobotomia salva. Um caso perdido. É um caso perdido. É aquela pessoa que botava na criogenia. Falava, um dia no futuro alguém tira. Talvez. Você acha que o Lucas, se tiver... Lá vem uma pergunta. Lá vem. Você acha que se o Lucas fosse o personagem principal da Idiocracia, o filme ia continuar sendo idiota ou não? É uma pergunta bem interessante. Muito possível que continuaria talvez mais idiota. Viu? Eu sou protagonista em tudo que eu entro. Me proponho fazer. Chupa! Ai, já começou assim. Começamos bem. Começamos bem. Alexandre, fala um pouco de você, quem que é você? Eu sei assim, eu fiz uma apresentação mais superficial, mas vamos falar um pouquinho. Você tem várias faculdades, você abandonou várias. Abandonei 6, Alexandre. É transtorno? Talvez. Talvez. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. É um prazer enorme e inenarrável estar aqui com vocês. Bom, você me perguntou um pouquinho da minha história. Eu me formei em música pelo conservatório, enfoque em canto lírico. E depois eu fiz curso de regente. Sou formado em língua inglesa, português, letras português e inglês, psicologia. Faço faculdade de medicina atualmente, ainda no 3º ano. Então, peraí, antes de qualquer coisa, você ouviu o que ele falou? Qual que é a primeira formação dele? Música. Você pode dar uma palhinha pra gente de alguma área de uma ópera que de repente, ou uma área de alguma sonata, alguma coisa assim? Acho que o clássico dos tenores é Nessun Dorma de Bellini. Eu não vou saber. Eu vou ser não vou muito lembrar. sincero. Já fugi da área já tem muito tempo, que é Nessun dorma, tu pura principessa, me lata fredda stanza. E por aí vai. Que é isso? Tem 15 anos que eu não canto. Não, mas foi incrível, incrível. Nossa, 15 anos que não canta. Turandot. Turandot? Área de Turandot. Entende? Que bacana. E você chegou a cantar em alguma apresentação, algum grupo? Como que foi isso? Cantei no conservatório, cantei no coral da UFO. Já me apresentei em algumas... Nossa, você trabalhou com a Edmar Ferretti? Trabalhei. Maravilhosa. Dona Edmar Ferretti me deu lições. Edmar Ferretti tá viva? Graças ao bom Deus ainda assim. 90 e alguns anos, se não me engano. Porque quando eu entrei na faculdade, ela já era uma senhora já bem de idade. Já. Eu não sei se ela ainda atua. E se eu talvez me equivoque aqui que ela não esteja viva, eu já peço perdão. Mas
até onde eu sei, sim, ela está viva. Eu só não sei se ela ainda está atuante. Uhum. Com seus 90 É. e poucos anos. Ela era bem Ela é firme. extremamente rígida. Era muito firme. Extremamente. Fora da música, era uma pessoa incrível de conversar, agradabilíssima, mas na música... Foi uma escola de 2 pontos. Tanto na música quanto na disciplina. Porque deve ser até hoje, muito, muito rígida. Profundamente rígida. Eu acho que isso é uma coisa meio de clássico, né? Balé clássico Sim. é muito rígido, ópera Ópera é lírico, rígido. né? Essa questão, assim, não tem muito espaço. Tem espaço para o artista ser completamente perturbado, como a gente vê em algumas situações. Você é um artista perturbado, Lucas. Eu sou o primeiro que toca raquete elétrica. No mundo! No mundo. Toca mais um pouquinho. Essa também pra mim é novidade, viu? E aí, Lucas, o que você achou? Tem coisas na vida que são desnecessárias. Amigo, acho que o seu primeiro fã já não tá te ajudando. Mas você é o primeiro que toca raquete elétrica no mundo. Mais de entendeu? 300 mil pessoas já viram, 400 a mil gente pessoas falou já viram. da Edmar Ferretti, aqui temos o Edmar Ferrado. Então, Mas eu sou muito rígido também. Muito. cara, que incrível isso, assim, de você cantar com o coral da UFO. Você não seguiu carreira por quê? Você achou que não era sua vibe? A gente tá pegando a primeira faculdade. Overlândia não tinha espaço. Não, tinha, mas os grandes centros sempre foram São Paulo e tal. Eu fiz alguns cursos em São Paulo, na área de regência. Mas eu saí da música quando um dos meus primeiros namorados, claro, eu tinha 17 anos, quando ele faleceu. Ele era pianista e eu cantava junto. Quando ele faleceu, ambos tínhamos 17 anos, aí eu falei, não quero mais. Acho que junto morreu um pouquinho o amor que eu tinha pela prática da música, por cantar em si, eu nunca fui tão fã assim de cantar, vou ser muito sincero. Você gostava mais do quê? Eu gostava mais de reger, Uhum. gostava mais de ser maestro. Legal. Só que é uma arte diabolicamente difícil. Terrível, terrível, terrível. Não tem erro zero. Isso é cansativo. Isso é muito cansativo. Então eu desisti e falei, não é pra mim, fui pra outras áreas. Até porque a das artes, acho que a área da música é a mais exata. É a mais música matemática, vamos música dizer assim. Clássica, tratando como música clássica, música erudita no contexto geral, porque é um termo que a gente, dentro dos músicos em si, não é um termo que a gente usa muito. Porque a gente fala de música clássica, é só o período clássico. Certo. Assim como ela é na literatura. Uhum. Mas, usando esse termo generalista, o espaço para erro é sempre zero, é um negócio... É pesado. A vida de música clássica, seja como cantor, como instrumentista, como maestro, fora o pessoal do backstage que trabalha pra caramba também. É muito pesado. É só analisar a vida das grandes cantoras. Maria Callas, Renata Tebaldi, Montserrat Caballé. Caballé nem tanto, não sofreu tanto. Eu acho que Montserrat Caballé já era mais fora da curva. Ela né? era Não, mais fora da porque curva. ela cantou com o Freddie Mercury. Ela já é de uma geração um pouco mais nova do que... Música que ela cantou. How Can I Go On? How Can I Go On? How Can I Go On? Mas ela já é de uma geração um pouco mais nova que a Callas, que as primeiras cantoras do século XX, e que é uma vida de puro sofrimento. Puro sofrimento. É só ver o filme da Maria Callas, vai ver que é uma vida... Pra quem não quer sofrer, não comece, porque é sofrido. Eu acho que tem uma coisa que às vezes a gente fala, né, como artista, o Lucas pode falar também um pouquinho, que um dia eu cheguei pra minha família, eles falaram assim,
Ah, mas por que você não desiste disso? Né? E aí eu falei assim, então, deixa eu te contar uma coisa. Racionalmente falando, eu já teria desistido mesmo. Mas é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. É mais forte do que eu. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, amanhã, ó, sou artista e hoje, amanhã eu não sou mais. Quem é de verdade, assim, aquele que ainda não foi feito pela gaiola de ouro, que sofreu, pegou, brigou, tem admiração, tem vontade de fazer a coisa, ele não sabe como é não ser. É a mesma coisa se você virar pro artista e falar assim, por que você não desiste de viver? Porque a arte pra gente é a nossa vida, é a nossa alma. A arte nos escolheu, não é a gente que escolheu a arte. Então, tipo, negar a nossa essência é a mesma coisa que negar a nossa existência. Exatamente. Então, não tem por que desistir. A saudosa Elza Soares, maravilhosa, uma das minhas cantoras favoritas de todos os tempos. Eu não lembro se foi o Ari Barroso, quem foi perguntou pra ela uma vez assim, eu tenho vaga lembrança, pode ser um efeito Mandela, de que quem perguntou isso pra ela foi o Clodovil. Elza, o que você faria se você não fosse cantora? Ela falou, eu tentaria ser cantora. É exatamente isso. A arte, você não conseguir se desmembrar da arte. Eu parei de cantar 15 anos atrás, mas eu nunca consegui sair da arte em si. Eu tô sempre falando de arte. Sempre dava uma aula aqui ou ali, sempre aprendendo, sempre buscando curso. Sempre no meio de artista. Sempre no meio de artista. Então, quando eu faço esse remembering, dá pra ver que eu nunca deixei a arte. Eu nunca consegui deixar. Eu deixei de estar em cima de um palco. Mas eu nunca deixei. Você acha, assim, uma pergunta muito pessoal. Você À responde vontade. se você achar adequada ou não. É realmente muito pessoal. Você acredita que o seu desmembramento da música, assim, a sua deixada de lado da música, é porque você revivia o luto do seu, até então, viúvo namorado? Você é viúvo, né? A pessoa que morreu foi a outra. Eu, na verdade, deixei... entendi. Viúvo é o que morre. Viúvo Viúvo é o que morre. É o que fica vivo, né? O outro é que morreu. Até porque se a gente estivesse falando com o seu namorado, esse podcast seria, de fato, com as câmeras, vendo o convidado, mas a cadeira vazia. Então... É verdade. Também, eu sofri mais depois que eu entendi a morte dele uns 6 meses depois. Mas eu deixei de fazer qualquer coisa em relação a isso antes até dele morrer. Quando eu entendi que ele ia morrer. Por quê? Como assim, quando você entendeu? Ele teve um câncer de pâncreas. Patrick Swayze, né? Patrick Swayze, aquele mesmo estilo. Morreu em 3 meses. É devastador. É devastador. Eu acho que eu nunca vi até hoje uma pessoa se recuperar de câncer de pâncreas. E não tem transplante também. Não. Aí, já sabendo, aconteceu algumas coisas com a companhia dele, que eu não aceitei a companhia que ele tocava, que eu não aceitei muito bem, e depois eu falei, foda-se. Já não tá me fazendo tão bem, então tchau. Então tchau, vou sair disso aqui. E saí, não vou, até hoje, até ontem, eu não voltei. Não, aí não vai. Pessoas que, eu não sei se pode falar palavrão, pode? Pode. Fizeram cagada pra caralho, né? Não tem outra expressão. Mas que depois de alguns anos, ele até faleceu há pouco tempo atrás, fizeram cagadas enormes em relação a ele, quando ele descobriu o câncer e tal. Mandou ele embora da companhia quando ele descobriu o diagnóstico. Nossa. Depois de anos depois, morreu de câncer de pulmão. Olha como é que é, né? Mas aí, algum tempo antes, nós ficamos, sei lá, 2012... Não deu nem tempo dele pegar o seguro-desemprego. Não. Porque 3 meses... Não, é 17 anos.
Mas não era carteira assinada? Artista, velho. Não, mas... Qual direito a gente tem? Nenhum, mas além deixa eu te falar. do desprezo da nossa família? Você quer discorrer mais? Não, Vamos fazer uma sessão de terapia? Peraí. Bate com a raquete de novo, vai. Desprezo da sua família. Que música que é? Errei. Vai. Não tem problema, sua família não vai assistir mesmo. Nunca nem assistiram, isso é verdade. Você tem 300 mil pessoas que te 400 viram... mil. 400 mil que te viram bater essa raquete. Quantas são da sua família? Nenhuma. Não, sua tia lá, lésbica, de verdade. Natal. É verdade. Então, a tia lésbica em Natal. Dá, hein? Ela morou na Califórnia também. Ela me chamou pra ir pra Califórnia no final de 2019. O que aconteceu? Pandemia e cirurgias na coluna. Obrigado, Deus. É na loteria da... Na loteria da desgraça, ele ganhou todas as Você vezes. ganhou. Nossa, sim, você sabe. Você ganhou a mega da virada do infortúnio. Exatamente. Puta merda. Bastardos inglórios. Continue, meu querido. A gente estava falando hoje de manhã que a coluna do Lucas vai ver o fim da humanidade, porque ela é feita Como de as titânio. baratas. Ela é feita de titânio. Então o Lucas vai morrer e o titânio vai ficar aqui, ó. Eu vou amaldiçoar todo mundo que encostar nele. Ai, Lucas, É uma a gente vai promessa. derreter sua coluna, a gente já Ah, falou. gente, Léo, pelo amor de Deus. Fazer várias semijoias e joias. Fazer dinheiro que com isso, isso, né? Só não Claro. deixa os testa pegar na minha coluna. Não, agora eu vou abrir o precedente. Gente, o preâmbulo do podcast daria outro podcast Daria. muito maravilhoso, diga-se de passagem. Mas a gente estava aqui conversando à toa. né? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra você dar, Gui. Mas eu sou de casa. Fica à vontade. Que tem ali também, se você quiser pegar. O exúrdio é que Não, gente, não é Várias aquelas cartinhas de coisas. Yu-Gi-Oh! Exúrdio, tá? é o resumo do backstage é Nossa, é incrível. incrível. Não. Mas A gente só o falou- backstage. É tudo questão de tempo, espera. Como que você conheceu os Testa, Luca? Foi um namoro de uma semana, né? E a gente quase perdeu o podcast. Vamos voltar pro nosso convidado? Então Olha. você é músico, você é formado em letras de inglês, você falou. Português, Em professor de português. Eu vou ter 33, quase 18 anos. Olha só. E formado em psicologia, qual é o segmento da psicologia que você... Neuropsicologia e avaliação psicológica. Rapaz, Isso é muito importante. Neuropsicologia é um negócio que seria legal você explicar pra galera o que é. Sabe Sim. por quê? Porque hoje em dia... Mas pode comer seu pão de queijo, tá de boa. Enquanto você tá falando, eu vou comendo. Que é um negócio que a galera que é coach... Já começou assim. Que a galera que é coach usa muito. posso só fazer uma pergunta polêmica? Pode. Mas ele pode responder ou não. Sim, claro. Você como psicólogo, o que você acha de coach? Eu vou abrir outra polêmica. Adoro, adoro convidado assim. Não faço a prática de coach. Obviamente, eu faço prática científica. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu já vi gente legal. Falando coisa legal. Se diz coach, mas se baseia em evidência científica. Não é todo mundo, mas a maioria não é legal. A maioria é piramideiro. É, exatamente. Mas eu já vi coisas interessantes. O problema é que não tem um limite. Por exemplo, a gente na psicologia, eu já vou entrar na pergunta da neuropsicologia. A gente na psicologia, a gente tem um órgão regulador. Que é o CRP Exato. E o CFP. e o CFP. Por mais dissidentes que sejam, isso é uma crítica que eu faço desde que eu me formei, por mais dissidentes que sejam, tanto um órgão quanto o outro, porque eu já vi atrocidades, como por exemplo, deixarem uma psicóloga, e eu dou nome e sobrenome, porque eu não tenho medo, eu não guardo papo bater em cego, a Marisa Lobo falava da cura gay,
e praticava isso me deixava louco. Eu também pratico isso. Eu falo para as meninas que ficam comigo que elas são a cura gay. Elas acham o máximo. Eu sabia que você ia falar isso. Porque todo mundo acha que eu sou gay, eu não sou. Exatamente. Vamos fazer uma enquete aí nos comentários. Léo Siqueira é gay ou não? Fala aí. Na verdade, Léo Siqueira é gay, sim ou claro? Não, coloca aí no comentário. Por Se favor, vocês acham que até eu quero ver. se eu sou gay ou não, você escreve aí no comentário. O que você acha? Pode. Pode escrever agora. A produção diz que sim. Produção, aquelas de convidado também. Mentira. Eu acho que a melhor forma de um psicólogo captar novos pacientes é ir lá na livraria leitura e ver quem tá procurando autoajuda. Eu tenho sérios preconceitos com pessoas que leem autoajuda, cara. Mas ele tava falando da Marisa Lobo. Não, eu sei, da Marisa Lobo também. Mas eu tô falando assim, eu fiz a pergunta se você como psicólogo, o que você enxerga de coach, porque chegou um momento que os coaches, charlatões... Chegou um momento que a galera da psicologia... Teve que aderir a isso. Não, estão Eles estão dando uma... fazendo uns negócios muito estranhos. Agora, o próprio exemplo da Marisa Lobo é uma prática absurda. Totalmente. Mas a Marisa Lobo, se quiser processar, processa. Não, ela já perdeu vários processos. Não, já se quiser processar nós, a gente vai fazer mídia em cima e você vai se fuder, porque a gente é Qual que é o nome dessa debochado. puta? Marisa Lobo. Marisa Lobo. Ao invés de processar, tenta curar o Léo. É! Se não conseguir curar o Léo, Não, você mas eu não fracassou. sou eu gay. desafio. Me cure. Cure o Alexandre, Marisa Lobo. Me cura. Só serve Lança pra o ser desafio. quadro de... Tá convidada, Marisa Lobo. Já perdeu o CRP Já dela, perdeu o CRP, né? Mas demorou. Muito. É um negócio CRP que... é o quê mesmo? É Conselho Regional... de Psicologia. O dela é Conselho Regional de Putaria. É, pode ser. E se não me engano, ela era sexóloga, inclusive. Ela era sexóloga. Eu acho que é complicado uma pessoa, por exemplo, ter uma prática dessa de uma coisa que não é uma questão mental somente, é uma questão química, é uma questão biológica, é uma questão personalística. Eu, pelo menos, eu entendo o seguinte, por exemplo, eu não... Tem alguns sabores, eu vou usar essa analogia e aí você me entenda. Tem alguns sabores da alimentação que não me agradam. Por exemplo, o amargo, ele não me agrada muito. O único amargo que eu tomo é o do café. Por quê? Não sei explicar por quê. E é a mesma coisa com tesão. A gente sente tesão por pessoas e aí você vai perguntar, por quê? Não sei te explicar. Você só sente. Não tem uma... Ai, isso é interessante porque a gente cai num paradigma muito inteligente que é a normativização da heterossexualidade como padrão. Peraí, é simples. Não é porque você é um homem cisgênero X... que você gosta de uma mulher cisgênero Y, você vai determinar um padrão, porra, me erra. Tem muito mais, já diz, né? Entre o branco e o preto tem muitos tons de cinza. Exatamente. E outra, Ney Mato Grosso fala assim, não existe pecado abaixo da linha do Equador. Para! Exato. Erra, pô. A galera fica fazendo uma coisa desse tamanho, um alarde desse tamanho, não enxerga. A Marisa Lobo, assim, só pra terminar esse assunto dessa... Nossa, me revolta também. Eu tenho uma revolta muito grande com o CRP, porque eles deixaram ela atuar desse jeito. E muito tempo, e ganhou muita mídia em cima dos televangelistas. E ela fudeu com a vida de muita gente. Olha, a gente tem um amigo, o Eduardo. O Eduardo, o povo já tá rindo aqui. O Eduardo, ele era... Eduardo, beijo, a gente, né, te aguarda aqui depois. Ele era Grevânia Riuchelli, você lembra? Uhum. Sim. Você deve lembrar. Foi programa no SBT. Sim. Tal. Do tempo da Thaíde Patrese. Isso mesmo.
E aí, o Eduardo, ele não era uma bicha, ele era uma trixa de tão gay que ele era. Né? Eu falo isso pra ele sabe disso. E teve um tempo que ele entrou na igreja evangélica, ele casou com uma moça, não vou falar o nome da moça, que eu não sei se ela quer que revela essa... Não precisa falar. Não precisa, né? Só fala a história. Ele casou com uma moça, eles tiveram uma filha, eles ficaram 12 anos na igreja. O Eduardo praticava a questão da cura gay. E aí um dia eu virei e falei assim, Eduardo, isso não tem cura, cara. A gente era um amigo, né? A gente é amigo, na verdade. Mas na época ele era muito, muito fervoroso na igreja evangélica. Eu falei, Eduardo, isso não tem cura. Você está tentando fazer uma coisa, você está tentando reinventar a roda que não vai rodar. E aí passou-se um tempo... A bola quadrada do Kiko do Chaves. É, a bola quadrada do Kiko do Chaves, que nada mais é que um dado inflável, né? É. E aí passou-se um tempo, o Eduardo realmente não conseguiu segurar a onda, separou da moça, voltou a ser uma trixa. Nunca deixou de ser, não. Nunca deixou de ser. E hoje ele tem todo um... Hoje tem toda uma história, né? Mas assim, ele voltou à natureza sexual dele de antes da igreja. Não tem essa coisa de cura. Essa é uma palavra interessante. Natureza. É o natural da pessoa. Você como psicólogo, pode-se dizer que essas pessoas, os homofóbicos, têm um prazer, como é que fala? Reprimido? Reprimido, é por isso que tem esse ódio, porque eles queriam se libertar, mas... nossa, Isso é um pensamento problemático, porque você culpa o preconceito com a própria comunidade. Como assim? Você pega uma pessoa... teoricamente, como você está dizendo, gay, e usa de argumento como a própria homossexualidade da pessoa para justificar, para que essa pessoa justifique o preconceito dela em relação às outras pessoas homossexuais, ou transexuais, bissexuais, todo o alfabeto. Tá. E agora fica uma outra questão. Onde nasce a homofobia, então? Se não é desse sentimento que a gente comumente vê, de onde que nasce? Eu vou te responder como a professora Lúcia Helena Galvão uma vez respondeu uma pergunta muito interessante. Ela falou mais ou menos assim: eu estou uma filósofa e eu super recomendo para todo mundo assisti-la. Lúcia Helena Galvão. Tá? Tem no YouTube, é de vasto conhecimento e ela é maravilhosa. Eu estou há 35 anos, ela fala, eu estou há mais ou menos 35 anos na filosofia tentando achar uma resposta para a origem dos problemas da humanidade e até hoje eu não consegui achar outra resposta senão o egoísmo. O egoísmo baseado mais ou menos no próprio sistema egóico da pessoa, de achar-se superior em relação a outra pessoa por qualquer condição que ela tem. Então talvez não seja então questão de sexualidade, mas sim da pessoa olhar para outra pessoa sendo ela mesma, e como essa pessoa não consegue ser ela, não no sentido sexual, Isso. mas tipo assim, pô, eu sou assim, cara, é isso, eu gostaria de tal... Essa pessoa é tão feliz sendo desse jeito, eu não posso... consigo acessar essa felicidade, eu sou infeliz, então a culpa é dela, não minha. Entendi, agora faz sentido. Faz mais sentido mesmo. Faz sentido. Seria o mesmo princípio do racismo e da xenofobia? Também. Vem cá, faz a pergunta ao vivo. Não, tá bom. Tá tudo bem? É o mesmo? Voltando à frase da Luciana Galvão, para todos os problemas, É o egoísmo. sejam os problemas a fome, o racismo, como você perguntou, a LGBTfobia, a guerra, etc, etc, etc. Você como psicólogo pode melhorar, né, essa questão toda e explicar ela de forma muito mais científica. Mas o egoísmo, ele é uma manifestação do ego? Vai depender de qual vertente teórica nós estamos falando. Você pegar, por exemplo, na filosofia, que é uma coisa que pouca gente sabe, eu sou especialista em filosofia, fiz formação em filosofia, fiz curso com a professora Lucilena Galvão, por isso que eu falo muito bem dela.
É maravilhoso. Revolucionou minha vida, aquela mulher. E ela nem sabe disso. Agora sabe. Agora sabe. Tomara. Tem um conceito da filosofia, se não me engano, eu posso estar equivocado, que Helena Blavatsky, uma filósofa russa, baseou na filosofia tibetana, que é a heresia da separatividade. Certo. Que é você crer que algo de você é superior a outra pessoa ou a outro ser, seja esse ser qual for, ou a outra coisa que exista no planeta pelo simples fato de você ser humano. Entendi. Então é a crença de você acreditar é ótimo. É a crença naquilo da humanidade ser superior a qualquer outra coisa na Terra. Nós não somos superiores a, com licença da expressão, a porra nenhuma. Sim. A gente talvez é o que se denomina racional pela comunicação falada e os pela seres modificância. mais irracionais do mundo, porque ao longo da história da humanidade a gente só apronta cagada. Só. Nós temos pontos aqui e ali, pessoas X e Y fizeram coisas maravilhosas. Em compensação. Em compensação, quando você coloca na balança realmente o peso que teve as maldades humanas e as coisas boas... Eu tenho uma percepção da humanidade que ela é uma percepção muito pessoal mesmo, mas de certa forma faz sentido. Eu acho que a gente cria valores para os nossos recursos que não são reais. Não são reais. Eu falo muito da questão do Palio e da Ferrari. Eu tenho um Palio, né? Todo mundo anda nesse Palio. Eu, inclusive. Você, inclusive. Que eu falo do que é feito um carro. De 4 elementos básicos, né? É metal, borracha, vidro e plástico. E a Ferrari e o Palio são feitos desses 4 materiais. Mas o valor da Ferrari agregado de status, de personalização desse valor é muito maior do que o valor do Palio, por exemplo. E é muito engraçado, porque se você for pensar friamente, os dois são a mesma coisa, praticam a mesma função, mas a pessoa que tem a Ferrari, ela tem uma importância social muito A maior. diferença é o valor que se atribui. O valor que se atribui. Quer ver um exemplo que eu sempre dou com meus pacientes na clínica? Qual é o elemento mais abundante no nosso corpo? Elemento, não composto, e nem substância. No nosso corpo enquanto química orgânica. Carbono. Não só no nosso corpo. Qualquer composto orgânico do planeta. Sim. Chove diamante, se não me engano, em Júpiter ou Saturno. Peraí, qual que é a minha diferença então? Por que eu sou superior se em outro planeta existe uma outra natureza que tem os mesmos compostos que eu, e eu me acho superior por, sei lá, uma racionalidade que não é tão inteligente assim. Uma racionalidade que ainda tem muito a se desenvolver. Profundamente. Porque, teoricamente, por exemplo, o composto orgânico do carbono que está no diamante, ele é para durar milhares de anos. Sim. E os nossos, no máximo 80. um século. Tipo assim, 100 anos são casos... 100 anos o nosso composto carbônico ele já está se desfazendo por causa da oxidação. E a gente se acha melhor do que a natureza em si. Tá achando aí. Tô lembrando do meu titânio. Não, você é a única pessoa. Você é a única pessoa que, depois de morto, ainda vai viver 1 milhão de anos. Vou assombrar todo mundo que encostar nele. Tá sendo uma honra falar com o psicólogo, porque dá pra gente tirar algumas dúvidas que tem, algumas crenças. Ele não falou da neuropsicologia aí. Ele vai chegar lá, calma, ô precoce. Como é que cura a ejaculação precoce? Esse foi o Marisa Lobo, que ela é sensual. Ah, Deus me livre. Ela vai falar cortando pau. Sei lá.
Quais são... Não, primeiramente, então, fala da sua área, da neuropsicologia, Tá. por favor. Vamos falar. Sobretudo na minha área, a minha maior prática hoje na neuropsicologia e avaliação psicológica é avaliação psicológica e tratamento clínico para pessoas autistas, neurodivergentes em geral, mas sobretudo estes 6. Certo. Autistas, TDAH, transtorno de personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar, disléxicos e pessoas com altas habilidades de superdatação. Tá. Eu trabalho sobretudo com estes 6, mas outras neurodivergências também. Tanto no campo clínico quanto no campo de avaliação e diagnóstico dessas condições. Nem todos são transtornos. O AHSD, que são as altas habilidades, ele é uma condição. Ele não é um transtorno. Mas é uma condição que pode gerar alguns transtornos secundários. É muito legal. Eu sou suspeito. E quais são os transtornos que na psicologia são os mais difíceis de tratar? Porque, tipo assim, eu tenho pra mim Isso é legal. que a depressão é uma coisa que eu carrego muito isso. A depressão é o câncer da alma. Porque é uma doença silenciosa que ela te destrói por dentro e acaba mostrando também que ela vai te deteriorando por fora também. Mas as pessoas que estão próximas não conseguem enxergar o quão vazio Ou não você... querem enxergar. Porque é difícil vezes. lidar com quem é depressivo. Porque você às vezes você se vê naquela pessoa e tem que lidar com seus próprios fantasmas. Aí você tem que lidar, eu tenho que lidar comigo mesmo pra eu conseguir lidar. Dá com o Aí a outro. pessoa já tá fugindo disso há 20, 30 anos. Aí entra esse estigma relacionado a... Mas, sobre os transtornos, a depressão, eu acho a depressão um problema muito grande, não desmerecendo Os aquilo outros. que é a depressão, mas tem casos bem piores que eu já atendi ao longo desses anos, desses 7 anos aí de psicologia. Talvez o transtorno de personalidade borderline, Eu acho que ele é pior que a depressão, né? ele envolve a depressão muito. Mas ele também envolve Questões de personalidade, de impulsividade, questões sexuais. Você tá me olhando lá pro que era? É só esse gesto que eu vou fazer aqui, ó. Só essa testa aqui, ó. Ah, pelo amor, para de falar de demônios. É um dos transtornos mais complicados, eu acho. Munchausen por procuração. Como? Transtorno de Munchausen por procuração. O que seria isso? Tem até um filme muito legal que eu esqueci o nome, já vou lembrar. Da Octavia Spencer. Com Octavia Spencer. M.A. Nesse filme, se eu vou usar ele como exemplo, é uma mãe que faz a filha parecer doente. E gera exames e blá blá blá. E faz com que ela pareça doente para que ela tenha algumas... Isso é um transtorno seríssimo. A pessoa que faz a outra parecer doente. Por isso, por procuração. Não é dela mesma que se faz parecer doente, mas ela faz a outra pessoa. Eu falo que o narcisista geralmente é o paciente mais fácil. Porque ele nunca vai aparecer no consultório. Ele é o melhor. Mas ele prejudica muito a vida dos outros. Absurdamente. Tanto que as pessoas falam que o narcisista possui vítima. Sim. Remédio para narcisista é distância. Distância. Como é que desencadeia o narcisismo? Porque será que são coisas que aconteceram na infância da pessoa que ela se sentia tão excluída ao ponto dela... Os psicanalistas vão saber responder um pouco melhor do que eu. Tudo o que você tem, o que você basicamente é hoje, tem respingos do seu passado. Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, com certeza, existem
ressonâncias disso tudo, daquilo que é do passado no seu presente, dentro de uma personalidade narcisista. Agora, quando se trata de constituição de personalidade, o buraco é mais embaixo. Não é só isso, existe fator genético. Eu ia falar disso agora. E por aí vai. Que muitas vezes o narcisista, ele tá muito mais próximo do psicopata do que do normal. Por uma questão genética mesmo. A questão do psicopata é genética. Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. É isso, e isso é muito Todo complexo. psicopata, que também é um transtorno de personalidade, por assim dizer, que é uma pessoa que é o completo oposto do borderline. A gente fala, a boca miúda, que o borderline ele se aproxima mais a 100% da emoção. O psicopata, eu falei o borderline, né? Tá certo. O psicopata, ele se aproxima mais a 100% da razão, quando não 100% da razão. Então os dois são, eu costumo, entre aspas, né, brincar, porque isso é um assunto muito sério, nas minhas palestras, que é um casamento perfeito. É um dependente emocional que depende da existência do outro para que a sua existência seja validada. E uma pessoa que, teoricamente, vai adorar que tenha uma pessoa 100% dedicada a ele, porque, sendo ele narcisista por natureza, ele vai querer admiração, atenção e status que aquela outra pessoa vai validar. Caramba! É um negócio... Os transtornos se é um relacionamento hipercorrosivo. Com certeza. Os transtornos se atraem demais. Os transtornos se atraem. Mas vai ser a thumb desse negócio. Os transtornos se atraem. Não, mas com certeza, corrosivo demais. Profundamente corrosivo. É um negócio que... Gente, o borderline, ele é uma pessoa que ele... Tanto borderline quanto psicopata, ele é uma pessoa que facilmente te coloca na cadeia. Sim. Tipo assim, é muito rápido pra essa pessoa criar uma situação pra você, uma história, em qualquer coisa, quando você vê... mais pela impulsividade e o psicopata e pela mitomania. Nossa senhora, que... Pois é. E o psicopata, ele vai fazer isso calculadamente, metricamente, todo o sistema, muitas vezes sem erro. Mas quando tem erro, o erro é calculado boa parte das vezes. E o que me assusta é que é 4% da população. Você... 4 em cada 100, né? 4 em 100. Você acompanha casos criminais, que a gente tá falando de Elis Matsunaga. Hoje menos, mas já acompanhei muito. A Suzane é psicopata? Você acha que... Cara, eu precisaria... Sim, tem características, mas eu não precisaria... no entendimento de... Eu não daria a precisão de uma psicopatia, apesar de parecer bastante. Eu queria muito, muito pegar o... Suzane, você está convidada para o nosso podcast. Não, você está convidada a ser paciente do Alexandre. Não, aqui também, ué. Imagina entrevistar a Suzane von Richthofen. Falando nisso... Eu adoraria assistir essa entrevista em loco, porque... Imagina entrevistar a Suzane von Richthofen. Tira tudo que é de metal aqui. Olha, eu posso te oferecer o meu pai em troca dessa entrevista, tá bom? Ele dormindo ainda por cima. Não, ainda é perigoso. Eu falei da Suzane porque dizem que ela tem ela é sedutora, mas quando fala sedutora não é no sentido... Não, ela é sedutora, ponto. Tipo, na entrevista com o Bubu... Inclusive sexual. Sexualmente, ela é profundamente sedutora. Então, ela já até tinha um promotor que deu em cima dela e... Isso aparece no seriado. Sim. Essa história aí não viu, gente. E é sedutor. Você quer um outro psicopata que dá vontade... Hoje ele já está morto. Mas dá vontade de você sentar e tomar um café para escutar?
E quando você se vê pensando nisso, você fala assim, Eu acho que eu sei qual o que, é. que eu tô fazendo? Eu tô querendo sentar ou tomar um café com pão de queijo com um filho da puta desse. É o que eu fiz com meu pai. É o Pedrinho Matador. Nossa, meu sonho era ter entrevistado ele, mas agora não tem como mais. Sim. Dava vontade de você sentar e falar assim, esse cara é legal. Legal aonde? Mano, a gente tem que valorizar nossos serial killers mineiros. Pedrinho Matador não era goiano? Era mineiro. Não, Goiânia era o Lázaro. Era o Lázaro. Nossa, Lázaro... Mas o Lázaro não chega a pensar que ele seja Não um dá pra psicopata. saber. Eu acho que ele fez o que fez lá, mas ele ganhou muita mídia muito rápido. Não, Não Lázaro dá pra é- saber. Eu acho que psicopata, assim, serial Eu killer acho O goiano ele- era outro. que teve no Brasil Orlando foi o Sabino? Pedrinho Matador. Orlando Sabino? Esse é Não, antigo. não. Tem o da Thiago. Luz Vermelha. Tava Thiago. Eu acho que é Thiago, um serial killer goiano. Eu não sei Eu quem esqueci. é. Eu sei que o bandido da Luz Vermelha era. O maníaco do parque era. Nossa, você viu o Maníaco do Parque? É um caso interessante de falar sobre psicologia. Esse cara é estranho. Ele totalmente se Feminilizou. ele tirou todos os dentes da boca porque, segundo ele, o que Ele fazia gostava com que de morder. E também ele teve um caso... Agora é o dele, falando dele. Se ele tem esse desejo e ele não vai realizar, desejo funciona assim. A gente chama de pulsão. Uma pulsão, vamos colocar um nome de vontade. Certo. Se você tem uma vontade / desejo assim, ele não vai morrer se você não realizar. É uma coisa meio platônica. Para onde que esse desejo vai? Para o que é que a sua personalidade, a sua constituição interna vai transpor esse desejo? Para o quê? E geralmente é uma coisa equivalente. É princípio físico de conservação de energia. Entendi. Nossa, mas aí é complexo, Esse né? cara é... Porque aí a gente tem uma pessoa que tem um desejo muito latente por uma coisa, né? E de repente Olha, eu sei que tem algumas situações de pessoas perturbadas e até perturbadoras que foi uma polêmica no CRM. Já que a gente tá falando de polêmica, vamos trazer aqui. Adoro. Eu não sei como é que isso vai chegar, mas... Pode ter certeza que vai chegar e vai chegar chegando. Tinha algumas pessoas que tinham desejos por menores de idade. Porque se eu falar a palavra, vai cair o podcast. E esse desejo, ele é muito forte, a pessoa era muito forte, e alguns psicólogos recomendou a essas pessoas, eu não sei os nomes das pessoas que recomendam, mas eu sei que a história é verídica, vocês podem procurar no Google, Eu acho que você vai chegar. que essas pessoas procurassem garotas de programa que tivessem a constituição física próxima ao desejo que eles tinham por menores de idade. Aham. E aí, aí eu já não sei. É uma solução viável, porque realmente canonizou o desejo e jogou pra Uma fora. solução ética? É uma solução Do de ética. psicólogo não... Não, assim, é uma solução. Qual que é o menor... Porque o princípio crime da só ética acontece pra depois gente na psicologia, quando eu tive uma das minhas primeiras aulas de ética, lá no CRP, na quarta região aqui, discutíamos sobre ética. O que é o menor prejuízo? Quando você chega num impasse como esse, você tem que pensar que é que vai causar menos prejuízo, porque o prejuízo ele já vai ser causado. Nesse caso, a ética tem esses problemas. Abre um precedente perigoso. Perigosíssimo. Porque, perigoso. Ai, não tem solução nisso, então faz isso aqui que é menos pior. Não, nesse caso, Nesse caso, até que não. Esse aí é... Em casos mais específicos. porque não há crime. Uma outra coisa que, não aqui no Brasil, mas isso é mais na Europa e nos países orientais, que eles têm uma loucura com a coisa da menoridade, Uhum. sobretudo o Japão. Loli. Hoje eles estão fabricando
bonecos sexuais. É o sexo reborn. Sexo reborn. Não, ó. É boa, essa foi boa. Só que com as características físicas. Do menor de idade. Exato. E aí, isso... Tá vendo? Porque é Não, perigoso. as duas situações são problemáticas. O problema, para mim, eu acho que a questão quando a gente fala em filia, a gente tá falando em doença. Transtorno, sobretudo. Transtorno, sobretudo, não é? E no Brasil, o crime em si não é a filia, mas A prática dá. a prática da. Que aí, inclusive, o crime não tem esse nome, que a gente não pode falar aqui, mas que todo mundo já entendeu. Tem o nome de abuso de vulnerável, abuso de incapaz. De vulnerável. Abuso de vulnerável. Então, Sim. quando uma pessoa procura uma garota de programa com as características, ou um boneco reborn com Ela essas não é características, vulnerável. ela não é vulnerável. É maior de idade e tudo mais. Só Isso que dá um pano pra manga. Essa história. porque assim, teoricamente ela não cometeu um crime, mas potencialmente Sabe qual é o maior problema disso? No meu caso, enquanto psicólogo, é o paciente chegar pra você e falar assim: eu tenho esse desejo que vocês estão falando, Uhum. de pormenores. O que eu faço? O que eu faço? É uma questão. O que eu faço? Porque você sabe que o desejo ele não vai. Ele não vai sair dali tão fácil. Tão fácil. É igual... Mas tem solução? É subjetivo a solução, né? Isso vai de paciente para paciente, assim como o caso de depressão. Depressão não tem cura, né? Ou tem? Ela tem uma remissão muito Eu acho que existem boa. dois tipos de depressão, não é? Eu tenho pra mim, enquanto conceito pessoal, agora o Alexandre CPF quem está falando. E é uma referência completamente anedótica, pessoal, que eu tô tirando da minha experiência. Então, sim, depressão tem cura. Mas a gente diz que ela tem, tipo a remissão. Que não é a cura total, mas só que é a redução dessa... Não, a remissão é uma cura. É uma cura com o pé atrás. controlada. É uma cura, ela pode voltar. A remissão é muito usado para Tipo câncer. vício. Sim, Vício também. vício também. Vício também. Você perguntou se tem dois tipos de depressão. Tem a distimia, né? Não, tem vários. Assim, São quatro, assim, Depressão distímica, depressão com ciclotimia, aí a gente vai entrar em termos muito técnicos. livro deste tamanho. Eu acho que mais popular, Qual que é só a sua pro... dúvida minha? Você iria falar? Não, a mais popular, assim, só para completar essa história da depressão, são duas. É uma depressão que é genética, e essa aí é remédio, não tem o que fazer. Você pode... entendi. E tem a depressão Que a adquirida... a química que é a genética. A genética. Tem a depressão química e a adquirida Através de episódios na sua vida. Isso. A minha é que essa. acaba se tornando química. de Química, todo jeito. exatamente. Sim, mas eu acho que essa que tem, assim, é uma visão muito... Tecnicista. Nem tecnicista, porque eu não tenho tecnicismo para isso, mas assim, é uma visão muito, muito observadora só mesmo, sabe? Do ponto Igual eu falei, de referência anedótica. de referência Mas menor. faz um pouco de sentido, sim. Mas essa adquirida por questões de vida, porque nem tudo é catástrofe. Às vezes a pessoa começa a só ter vários Não, mas é o quanto que ela vai tipos de... segurando. Não, mas às vezes não. Chega uma hora que transborda. Tem isso, mas também tem a depressão da pessoa sem propósito. Que chega uma hora que ela Que eu não chamo tem de depressão tanto. filosófica. Hum. Que a pessoa tá realmente sem um propósito. sem entender quem é a si mesmo. Ou já venceu tudo na vida também, tem a depressão por tédio. Que é aquela pessoa que já conseguiu tudo, não tem mais nenhum tem como conseguir desafio. tudo. Não, ela já era vazia. Sempre antes. tem um conhecimento, Sempre tem alguma coisa, né? Ela já Nem tinha a vazio. biblioteca de Alexandria conseguiu isso Tudo. se existiu.
Nem a Biblioteca de Alexandria conseguiu conter todo o conhecimento do mundo. Aí a gente volta naquele caso da heresia da separatividade. Se eu creio que eu contenho todo o conhecimento do mundo, peraí. Isso é além de ser uma ignorância pessoal interna muito grande, É uma arrogância. é uma arrogância, uma prepotência gigantesca. É umas coisas assim. Porque, por exemplo, eu sempre converso com o Lucas, né? A gente batalha tanto e a gente nunca entendeu a depressão. Eu, pelo menos. Eu. Quem caiu, Lucas? Alguém caiu. Se o Thiago caiu no banheiro. Bom que foi os três. Não sei se deu pra vocês escutarem. Alguém aqui Caiu! fez um puta barulho. Se o Thiago vier com a camiseta molhada de cair no banheiro, eu vou rir muito. Qual que é... Não, Você, o que você não entende? Agora eu fiquei curioso. Não, eu nunca entendi. Tudo ameaça. Eu nunca entendi como que o Whindersson Nunes adquiriu a depressão dele, sendo uma pessoa pobre, Sendo superdotado. sendo superdotado. Então Isso é uma vamos coisa lá. que ele mesmo fala que ele teve o diagnóstico na clínica de superdotação. O superdotado é uma pessoa depressiva? Não necessariamente, mas... Não, mas é igual Se ele falou, é uma ele- condição que pode se É tornar transtornos. porque Adquirir, tá? existe um fogo interno subjacente tão grande do superdotado por algo que muitas vezes ele não entende, e isso eu também tenho como referência anedótica, sendo superdotado, é que é uma coisa que eu tinha quando eu tinha 16, 17, é que quando eu não alcanço o meu propósito, ou eu não sei qual é, eu vou entrando em parafuso e aquilo vai me comendo por dentro, mas sem eu saber, sem ter algum apontamento em relação a isso. O caso dele é muito interessante. Porque é uma pessoa que, se a gente olha de fora, você fala, cara, você me desculpa, mas você não tá aproveitando a sua vida no âmbito que Mas, Léo, a sorte te trouxe, porque uma coisa que aconteceu com ele foi o fator sorte aconteceu. Não, Isso aí a sim, gente não sim. pode tirar da equação. E que bom. E que bom, não é isso. Aliás, é que são duas questões. Uma é essa e a outra eu queria te perguntar uma coisa sobre superdotação, Uhum. tá? A gente tá falando sobre os assuntos aqui aleatórios. Por isso que eu falei que a gente tem que trazer o Uma Alexandre hora embaixo. falando de psicologia. Praticamente isso. A gente tem que trazer aqui vários. Tem que trazer, falar da Dercy, da boate que barra bordel, que não era bordel. Não, era só boate mesmo. E o que acontece? A gente que olha de fora vê tudo isso com o olho de quem gostaria de estar naquele lugar. Uhum. Do Whindersson, por exemplo. E tem uma coisa que eu queria entender. A gente tem 9 inteligências. Dizia-se até 7 anos atrás. Tá, vamos pegar 7 anos atrás. Não, eu conheço 9. Tem 40, Tem muitas teorias em relação a isso. né? muitas. Mas a gente... Então vamos lá, Alexandre. Quais que a gente pode... Como que a gente pode definir as múltiplas inteligências? São quantas? Vai depender do autor. Eu prefiro trabalhar com um mais básico, que para não ficar floreando demais, acaba que tudo culmina num ponto que chama inteligência. Certo. Interelegeres, aquilo que te liga a algo superior, mesmo que esse superior seja você mesmo. Certo. Como que lida... Porque muitas vezes a gente tem superdotados em algumas Sim. coisas e completamente um asno em outras. Como lidar com isso? Porque, por exemplo, a pessoa pode ser incrivelmente inteligente para física, mas a coordenação motora dela é de uma topeira careca. Tá, para começar a gente tem que entender que tem uma divergência teórica entre altas habilidades e superdotação. Tá. Tem autores que vão trabalhar os dois conceitos juntos, que são a mesma coisa. Tem autores que vão trabalhar os dois conceitos separadamente. Dando por altas habilidades, capacidades que a pessoa tem
A camiseta Não, dele tá tá safe. molhada, uma parte ali na frente. Você caiu no banheiro? Você caiu, Thiago, no banheiro? O Cláudio porque é um brincadeira. É porque você não viu o que aconteceu aqui. Fez o barulho e aí os três. Pra quem não tá vendo o Thiago, ele é um homem de 100 quilos, tá? Que caiu igual a abóbora aqui atrás. Como dizia minha afinada Vamara, igual mamão macho. Igual uma mão macho. Caiu. Nossa senhora. Você quer aparecer aqui pro povo te conhecer? Chegar no Trump, imagina. Verdade, Eu acho que o barulho do Trump invadindo a Venezuela foi igual o Thiago caiu. Na verdade, o Thiago caiu de maduro. Aqui o salgadinho do Trump, ó, Doritos Dinamita. Ai, chegou a sair pelo nariz, Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. Sabor nasal, desculpa, tá terrível aqui. A gente tá falando inteligência. de inteligência e superdotação e como que lida com isso. Como que a gente trabalha a superdotação de alguém que tem gente facilidade. Não, por exemplo, a questão da terapia, né? Como que você trabalha na terapia? Porque o professor, por exemplo, de Sobretudo escola... na terapia, você ajudar aquela pessoa a achar qual que é o propósito de vida. Tá. Eu gosto de trabalhar com misto de 3 coisas. Propósito de vida, ressignificação do passado e entendimento das próprias inteligências, dos próprios comportamentos e tudo aquilo que concerne a superdotação. Por que essa pessoa lia... Vou usar um exemplo próprio. Por que eu lia Machado de Assis, Florbela Espanca e Lispector com 10 anos de idade? Não é comum. Nem um pouco. Eu achava até meus 25 anos que todo mundo era assim. Entendi. E olha que eu fiz terapia com 8, 9, com 10 anos, com 20, até os 28 e continuo recentemente. Mas eu fui entender a questão da superdotação já velho. Anos 90 Causava ninguém falava. muito sofrimento. A gente tinha nos anos 90 a ideia de superdotação Sim. de quase um super-herói. Causava sofrimento. Só que eu também naturalizava o meu próprio sofrimento. O próprio sofrimento pra mim era como se todo mundo deve sentir isso. Só que eu era completamente quadrado em relação às outras pessoas, aos outros colegas, sempre sobressaía. Com 11 anos eu já falava 4 idiomas. Inglês, espanhol, francês... 3. Inglês, espanhol, francês. Os outros eu fui aprendendo depois, ao longo do tempo. Entendi. Fala, Lucas. Vem cá. Até aproveitar que tem um professor aqui também. Por exemplo, na minha juventude e adolescência, em história eu era um super gênio. Em matemática, meu QI era negativo. Na educação, principalmente infantil, tem algo que pode ser feito sobre isso? Tem. Mas eu vou deixar o psicólogo responder primeiro. Diante do ponto de vista da psicologia, principalmente da psicologia escolar, eu vou te dar a resposta. Primeira coisa que o psicólogo deve pensar, eu trabalhei com psicologia escolar na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Fiquei 2 anos lá. Atendi as escolas do estado inteiro. A primeira coisa que o psicólogo, principalmente o psicólogo escolar, deve pensar eu não estou a trabalho da escola. Eu estou a trabalho de observar aquilo que a escola deve fazer de melhor para os alunos, sobretudo aqueles alunos que estão em alguma situação mais vulnerável. Ponto. O que é um dilema hoje, porque o psicólogo escolar hoje, eu tenho visto isso bastante nas supervisões que tenho dado, é que
principalmente nas escolas particulares. O psicólogo escolar, ele não faz esse trabalho. Ele é como que eu posso dizer? Um cicerone das questões da escola para com os alunos. Ele faz o caminho contrário do que deveria fazer, daquilo que diz a psicologia escolar. E peraí, o que os alunos têm que se adaptar em relação à escola? Nossa. Vai me desculpar e vai se fuder. Porque a escola está ali para servir ao aluno e não o contrário. Sim. A educação, que a saudosa Elke Maravilha, que para mim é uma pessoa superdotada também, ela falava que não era educação, porque educação era de casa, era instrução formal. Uhum. A instrução formal da escola, ela deve observar os alunos e não o contrário. Não é a instituição aliás, não é o aluno que tem que observar a instituição. É a instituição que tem que olhar para aquele ser, porque a instituição, inclusive, no caso da escola, ela tem um aporte muito grande do governo, tem um órgão fiscalizador que é regido pelo governo de uma nação, no nosso caso do Brasil, a grande maioria dos países. Então o olhar deve ser nesse sentido. Sabe? Agora, por que tal aluno é tão ruim em tal matéria e não é tão bom em outra? O quanto que esse aluno é estimulado dentro de casa, um ponto. O quanto a família possui instrução para que dê aporte a esse aluno é outro ponto. E assim sucessivamente. Cada aluno é uma avaliação. Agora falando do lado do professor. Variante, caramba. Cada aluno poderia ser avaliado unicamente. Mas Sim. O que acontece, Lucas, muitas vezes, no seu caso, a gente fala que a educação ela só é construtiva a partir do momento que ela faz sentido para você. Então, vamos pegar alguns contextos, tá? Primeiramente, vamos pegar o seu contexto pessoal. Você, rapaz negro em Uberlândia, uma cidade que é extremamente preconceituosa em relação à sua etnia. Não estou militando. Profundamente. Tô dando um contexto para você entender. Qual que é a arma que você tem para se defender disso? Conhecer bem a história. Então, por isso, provavelmente você não era só bom em história. Você era bom em história, bom em interpretação de texto, bom em leitura leitura social do ambiente. Sociologia. Mas se tornava uma questão de sobrevivência. Ele fala, Sim. Ou eu me adapto a esse ambiente e eles me acolhem, ou em algum momento a sociedade vai me jogar para fora. Isso não é consciente, tá? Eu ia falar isso agora. Isso é um processo completamente inconsciente. Porque não dá pra você pegar uma criança de, sei lá... 9 anos. 8, 7 vamos por anos. 10 anos. 10 anos, vamos por 12, que é pra ficar menos injusto ainda para a criança. Mas não, você pegar um adolescente e querer que ele tenha, ou ela tenha este entendimento, é uma coisa crudelíssima. Não. E aí a questão, por exemplo, da matemática. Novamente a gente parte do seu contexto sociocultural. Você vindo de uma família negra, provavelmente sempre contando moeda, né? Não faz sentido ter a matemática como inspiração de conhecimento, sendo que você vai usar o mínimo dela, que é a matemática da sobrevivência. É aquilo que você me perguntou, das coisas relacionadas ao passado, elas voltam em relação ao futuro e elas têm uma influência muito grande no futuro. Exatamente. Como que a escola pode melhorar a sua questão matemática? Existem exercícios específicos que podem ser dados a você, existem contextualizações específicas que podem ser dadas a você, e o mais importante, isso é um problema que a gente tem como professor, porque a escola deixou de ser só um ambiente educacional para ser um depósito. Então, peraí, vamos lá. Nossa, Léo, mas você está falando tudo isso, mas você faz tudo isso como professor? Eu falei, então,
A gente tenta, né? A gente tenta, mas conseguir não. O que aconteceria? Se eu transformasse você, se eu trouxesse para você, Lucas, e outros meninos do mesmo contexto social, e tirasse você desse lugar e colocasse você em outro contexto social, falou, ó, Lucas, agora você é o rei da Nigéria, né? Você vai ter que administrar... Quanto você recomenda? Gente, eu tenho... eu tomo remédios, eu preciso Pode. ir ao banheiro, por favor. Vai lá. Quando você fosse, por exemplo, o rei... cuidado pra não cair igual o Thiago. Vou ficar sabendo pelo barulho. Vamos. Convidado só para acidente durante o podcast. Vai virar thumb também. Se você é colocado em outro contexto, você vai ver a matemática de outra forma. Onde faria mais sentido? Onde faria mais sentido para você do que você simplesmente absorver fórmulas praticadas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma coisa. Eu fui entender física depois que eu tirei carteira de motorista. Por quê? Porque tem muitos princípios da física, por exemplo, a aerodinâmica do carro, Sim. né? Questão de ótica, vibração sonora do seu carro. Tudo isso faz diferença quando você aplica na prática. Então aí eu comecei a entender, quanto tempo eu vou levar para chegar... Porque, por exemplo, quando a gente fala que a gente vai a 100 km por hora, isso é uma estimativa. O carro, ele vai o velocímetro marca 100 km por hora, mas muitas vezes ele não percorre os 100 km por hora. Aí você fala, mas por quê? Porque tem uma questão que é o atrito. E É uma variável. é uma variável. E a questão de atrito ainda funciona em outro ponto. Como que eu vou calcular o quanto de gasto de gasolina eu vou ter? Aí você passa a entender física, dói no meu bolso. Aí começa a fazer sentido. Aí começa a fazer sentido. O problema é quando isso tem que ser... É porque tava dando para estar do da conversa. Quando isso tem que fazer sentido e você não consegue. Quer um exemplo? Fica outro sofrimento. Aí você vai acumulando sofrimento em cima de sofrimento, em cima de sofrimento, aí... Só toma. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou ótimo para escrever texto, eu escrevo roteiro, eu escrevo texto, eu escrevo várias coisas. Eu tenho um problema seríssimo em regra gramatical. Aí você fala, por quê? Porque não faz sentido para mim, eu não estudo isso. Então, se você me perguntar o que é uma metáfora, eu sei. Agora, se você me perguntar, qual que é o semântica, adjunto... você vai bem. Agora, na sintaxe, você já se perde. Já me perco. Qual que é o adjunto, o advérbio? Esse advérbio é de quê? É um advérbio que eu uso. Ele é usual para mim. Ele é funcional. Porém, ele não é intelectualmente absorvido. Sim. Enquanto qual que é a função que ele exerce. Então, só fazer um complemento da importância de olhar para o aluno, né? Porque você fez até uma crítica que eu concordo plenamente, que hoje em dia querem saber do aluno o que pode melhorar a instituição, sendo que a instituição tem que ver o aluno. Na minha época do ensino médio, principalmente no terceiro ano, estava mais fudido mentalmente, assim, minha depressão estava tão ao ápice, que... A adolescência já é prerrogativa para depressão. Já é. Aí junta o passado, toda a desgraça que eu vivi. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Pode terminar. Tá. Então, tipo assim, aí tinha aula de física, química, biologia, matemática. Eu falava, mano, eu não tenho cabeça nem pra existir. Quem dirá saber raciocinar o que é onda, ótica, essas porra. Aí teve uma vez... Eu sou de escola pública. Escola pública... Eu não sei se a sua é... A minha é prefeitura. É prefeitura. Tem psicólogo? Tem. Então, a minha não tinha. Mas o Estado é o Zema, né? No caso, seu já era o Zema? Que ano Não. era? Eu acho que não. Ou era Você tem 2019. 19? Faz 8 anos, era o Zema. Não, era Anastasia. Anastasia. Não, mas ainda não tem escola pública. Aí não vai ter. Então, Estadual. Então eu não tinha Enquanto psicólogo. começa Não tinha política. com quem... Só me fala, era Anastasia. Por aí.
Não tinha com quem eu desabafar. Sabe o que aconteceu? Quem me salvou foi o professor Augusto de português. Que no início do ano, eu só assistia as aulas dele, mas não tinha uma conexão, não conversava muito e tal. Aí teve uma vez que uma colega minha chegou em mim e falou assim: o Augusto quer conversar com você depois da aula. E eu entrei em desespero. Falei, puta que pariu, fiz merda, né? Já era paranoico por conta da depressão, piorou. Falei, meu Deus do céu, minha mãe vai me matar porque eu fiz alguma coisa errada aqui, não sei. Ou eu vou me matar, que era o mais próximo. Aí, chegou no final da aula, eu tava lá no refeitório, senta o Augusto do meu lado, nunca tinha trocado uma ideia comigo, só dada a aula dele, virou pra mim e falou assim, ó, o que tá acontecendo, filho? Isso assim, me impactou muito porque eu me senti visto. Porque no momento que eu estava, no estado depressivo que eu estava, eu me sentia invisível até pra mim mesmo. Aí a partir do momento que alguém me percebeu e falou assim, ó, por favor, desabafe, fale, conte, o que tá acontecendo? Isso mudou muito o meu... A sua percepção, né? Uma percepção, foi uma virada pra mim. Isso é muito importante. Ao ponto de, no final do ano... Não, eu era excelente em história. Puta que pariu. Teve uma vez que um professor de história só tirou ponto meu porque falou que eu falo demais. Se ele não tirasse o meu ponto, eu teria terminado o ano com 100% em história. Aí chegou o final do ano, eu tinha passado em praticamente tudo, só faltava em física, que sempre foi o que me fudeu. E se não fosse o Augusto durante o ano pra estar junto comigo, eu acho que eu nem teria chegado até o final do ano vivo. Mas aí, o meu desespero, junto com a depressão, com a pressão, porque eu sempre me pressionei muito, sempre busquei o perfeccionismo, sabe? Porque eu não sei quem eu queria agradar, o porquê que eu queria agradar, o que eu queria provar para as pessoas. Às vezes pra si mesmo. Pra mim mesmo, chegou num ponto que eu falei, pô, eu vou reprovar e eu vou bombar. E eu nunca bombei na minha vida. E chegar no final, no terceiro ano de ensino médio, e bombar, era pra mim o estopim, não, estopim é quando começa, né? O ápice. É o ápice. Falo, se eu bombar, eu morro. Eu me mato. Aí eu tirei forças, coragem de onde eu não tinha. Virei pra professora de matemática durante a aula, como eu já tinha passado, assim, raspando também. Falei assim, ó, professora, eu preciso falar com a professora Lídia de Física agora. Ela, não, beleza, tá liberado. Cheguei lá na porta da sala dos professores. Eu posso continuar falando, tá? Eu acho que é interessante falar isso. A história. Eu nunca falei isso de uma forma séria. Eu falo isso tipo, graças a isso deu certo. Mas agora que a gente está falando sobre essa importância de olhar para o aluno e também das circunstâncias da vida, virei para a Lídia e falei assim, professora, olhando bem no olho dela, se eu bombar, eu me mato. E não era tipo uma ameaça, tipo, me passa aí. Era a realidade. Era assim, coisa, né? era o meu último pedido de socorro. Durante a minha vida inteira, eu tive dificuldade de pedir ajuda. Porque pra mim, não sei por que eu coloquei isso na minha cabeça, que pedir ajuda é ato de fraqueza. Não, se eu aguentei tudo que eu aguentei na minha vida, eu aguento passar por isso, eu vou conseguir. Aí quando eu vi que a água já estava batendo mais do que o meu pescoço, já estava uma corda do que uma água no meu pescoço, eu falei, professora, é isso. Ou eu passo, ou eu me mato. E não tô brincando. Aí, no dia seguinte, minha mãe recebeu ligação do diretor, da supervisora, da própria professora, perguntando o que estava acontecendo e tal. Aí eu ia fazer a prova de 100. Tem a prova de 100? Tem, ainda tem. Prova de 100, pra quem não sabe, recuperação. Sabe, é a recuperação da recuperação. Se você não atingiu no mínimo 60% no ano inteiro, você tinha essa prova de 100 pra tentar ficar com a azul. E assim, eu acho que quando você recebe uma ligação da sua professora no dia seguinte, falando pra você fazer um trabalho complementar depois da prova de 100, é porque você não passou.
Então, Ou é porque ela não queria a sua morte nas costas? eu sei, Léo, é isso que eu tô falando. Então, o meu ato de Mas- coragem... Mas, não importando as circunstâncias, se é ela não querer a culpa de uma morte de um aluno nas costas, ou qualquer uma das situações, a prerrogativa é que ela olhou para o aluno não como um objeto Não como número, né? exato. Algum olhar ela teve. Então, E isso é profundamente importante. Eu me tornei escritor por causa de uma professora também. aí, Eu fiz uma redação muito fuleira só para eu ganhar os pontos lá. Ela olhou para mim e falou assim: isso aqui não é uma redação que você escreve. Faça outra. Eu lembro do tema. Tava falando sobre vôlei. Eu joguei vôlei muitos anos, ainda jogo, só que agora não disputo mais campeonato. Os joelhos nem têm condição mais de fazer isso. Nem a bexiga. Não, nem a bexiga. Meia hora. Tô parecendo a Dercy. 10 minutos tem que ir no banheiro. Eu falava sobre o técnico do Brasil, Zé Roberto Guimarães. Uhum. E eu escrevi uma redação realmente muito ruim. Aí eu escrevi essa nova. Quando eu estava escrevendo a nova redação, me veio o tema do meu primeiro livro na cabeça. Do meu primeiro romance. Que era na verdade não era um livro, era um livreto, que era um conto de um romance que se passava em Nova York. Aí eu fui pesquisar, comecei a entender como é que faz pesquisa de livro, como é que eu construo uma história. Uhum. Foi meu primeiro livro. Foi por causa de uma redação. Não sei se teria surgido a ideia do livro se não fosse em outra circunstância que não a redação. Uhum. Mas foi aí, depois escrevi outros 10 mais. foi aí que eu percebi também, é muito interessante isso, porque os professores, de forma direta ou indiretamente, te impulsionam a buscar aquilo que você é bom. O Augusto, eu sou muito grato ao Augusto, que ele sempre fez uma aula diferente, sabe? Passava clipe de música, a gente tinha que fazer um trabalho de ser, tipo, um crítico de filme, sabe? Ficha legal. técnica, perceber algumas coisas que as pessoas não enxergavam nos filmes. Fazer uma resenha crítica. É uma resenha crítica, cine debate. Escrevi muito. É muito bom, é muito bom. Aí, tipo assim, depois que eu fiz isso, depois que eu pedi ajuda, eu percebi que pedir ajuda não é um ato de fraqueza, mas sim de coragem. E foi essa coragem que me fez estar aqui hoje. Você falar pra alguém, e parabéns por isso. Se Obrigado. você falar pra alguém assim, eu não dou conta, é um ato de profunda coragem, sobretudo consigo mesmo. Sim. E precisa ter Ninguém eu não consegue dou viver conta. sozinho. Não. Ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Voltamos novamente à heresia da separatividade. Você crê que você é melhor em alguma coisa ou em qualquer coisa porque você... E querer nisso faz com que você queira fazer as coisas sozinho. Você não faz nada sozinho. Eu tenho eu tenho uma pergunta para fazer para você e eu tenho aproveitando essa coisa, eu não acredito no tal do autodidata por uma questão muito simples. O que você absorveu de conhecimento sozinho não foi feito por você. Sim, nesse sentido faz Então, muito sentido. entende? Então, eu sou auto... Existe uma arrogância, às vezes, em Sim. falar, eu sou autodidata, eu aprendi música sozinho. Eu falei, então, amigo, deixa eu te contar. Sabe ali na Música vem caverna? sendo escrita. Você não aprendeu sozinho, você absorveu um método que alguém criou. Você pode não ter tido alguém para te ensinar aquele método, mas sozinho não foi. É o que a Nani People fala, uma outra frase. Eu adoro frase de efeito. Não existem pecados novos, os velhos é que não são tão divulgados assim. Exatamente. Entendeu? Então, isso para mim é uma questão muito séria do autodidata. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou que a depressão é inerente ao adolescente. E aí quase sempre. E aí eu tenho algumas dúvidas, né? Por exemplo, eu fui adolescente nos anos 90. Sim. As coisas eram Completamente diferente. completamente diferentes. E é isso que às vezes eu quero trazer para cá. Será que
o avanço da rede social e a questão principalmente da descolorização dos objetos e dos espaços públicos. A liquidez da sociedade, igual o Zygmunt Bauman fala. Eu falei da descolorização, que adolescente é muito ligado à cor. Sim. Tem feito com que essa depressão seja mais inerente na nossa época, porque eu não me lembro de muitos adolescentes deprimidos na época. Eu não me lembro. Eu tô falando das pessoas que eu convivia. Não. De convivência, beleza. Eu acho nesse sentido. Eu realmente não tenho Uma resposta. teor, rigor teórico para essa resposta, até por, acho que, autodeficiência de pesquisa nesse sentido. Uhum. Mas, parando para pensar um pouquinho aqui, o que nós temos hoje é mais mídia em relação a essas pessoas do que há 20 anos atrás. Esse é um dos pontos. E dá para pensar em outros 500 pontos. Sim. Ou é realmente um número maior de adolescentes, crianças deprimidas. Aí você tem que traçar a estratégia de acordo com a resposta que você obtiver. Entendi. Porque existe um conceito filosófico que é o Zeitgeist, espírito do tempo. Uhum. É como uma determinada ideia se manifesta de acordo com o tempo em que ela se apresenta. Uhum. Analisar como a depressão, por mais que seja a mesma, supostamente a mesma coisa, como ela se apresenta hoje, 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou no início dos anos 20 do século 20, é anacrônico. Porque ela se apresenta de acordo com a manifestação do tempo em que ela está. Uhum. Então eu corro o risco de cair em anacronia, pensando desse jeito. Entendi. Porque é uma outra constituição, é uma outra maneira de entendimento daquilo que é a adolescência, inclusive, que os conceitos eles vão se melhorando ao longo do tempo. Então a gente cai nesse perigo aí de se perder no anacronismo. Porque, aí a gente mata essa questão, então. Se a depressão é contextual, cada tempo ela vai ter a sua característica. A própria adolescência, determinadas culturas, ela não se apresenta. Não existe. Para nós, aqui ocidentais, adolescência, e nem para todos os ocidentais, a adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta. Para algumas sociedades orientais, ela nem existe. Algumas sociedades indígenas, ela não existe. Existe a transição de criança para adulto, ponto. Entendi. Então, tem muita coisa para ser observado nesse sentido. Muitas variáveis aí. Você acha que há uma romantização hoje disso? Você como psicólogo, você acha que tem muita gente que porque, infelizmente... O conceito da depressão na adolescência? A apresentação da depressão na adolescência? Eu acho que as pessoas andam mais carentes. Não, acho que sempre foram, mas assim... Eu acho que não mudou muita coisa. Você acha que não mudou? E as pessoas, às vezes... Não, eu acho que a gente era mais falso. Mais falso. A gente falando cultura brasileira, médio, baixo ocidental. Eu acho que não mudou muita coisa, não. Você acha que não mudou muito? A galera tá... Porque às vezes eu vejo... Tem algumas coisas que mudaram. A hipersexualização que não tinha. Tinha na época. Eu acho que tinha. Tinha, mas não era tão explícita assim. Tinha alguns mecanismos de puxar para trás. Sobretudo depois do começo dos anos 80. Uhum. Pode colocar final dos anos 70 ali com a galera do rock, principalmente. Que a galera do Woodstock deu aquela abertura legal para tudo que aconteceu. Uhum. E ok ter acontecido a abertura para
para a questão da sexualidade e das sexualidades em si. É uma coisa que se apresentou ao longo do tempo, não dá para falar que se ela foi boa ou se ela foi ruim. Não. Isso é um fato Isso é um juízo de valor. É um juízo de valor se a gente fizesse isso. No entanto, perdemos algumas coisas e ganhamos em algumas outras coisas. Sabe, a gente ganhou invisibilidade, a gente ganhou... isso aqui só pode acontecer hoje, se você for pensar, por esse contexto histórico todo. Mas perdemos em algumas outras coisas também. Musicalmente nós perdemos muita coisa. Nossa, sim. Hoje a gente conversou com o Maurício Ricardo num episódio anterior. Quem quiser assistir, busca aí na playlist, né? Maravilhoso, Maurício Ricardo. E ele falou uma coisa que a gente já tinha percebido. A música já começa no refrão, né? Isso quando tem refrão. Até na MPB, se você parar para analisar, na música brasileira em si, as músicas diminuíram de tamanho. Sim, agora é 2 minutos. Antes de 2 minutos e meio. Um faroeste caboclo não vai existir nunca mais. Sabe? Tinha uma música do Pink Floyd que aí foi o extrapolar da música, que era 30 minutos, uma única música. O disco tinha 4 faixas. O disco tinha 4 faixas, cada música com... E a maior tinha 30 minutos. Era um negócio assim, você fala, cara, mas a música não acaba. Sabe onde eu percebi isso? Tem uma página de contos. Hoje em dia, acho que em 2025 eu devo ter entrado nessa página. Em junho, por aí. Aí eu olhei e falei, não tá dando mais. Que tinham contos, romance, fantasia, etc. E tem uns 15 anos que eu acompanho. Tinha uns 15 anos que eu acompanhava. Você pega os contos, as histórias de 15 anos atrás e as de hoje. 15 anos atrás os contos, sem brincadeira, tinham 8 mil, 9 mil palavras. Tem conto hoje que se tiver 900 é muito. Virou uma redação. Virou uma redação. E se olha a qualidade, você fala assim, era difícil achar uma ruim. E agora é difícil achar uma boa. É difícil achar uma boa, você tem que garimpar muito. Aí eu paro de ler essas coisas e vou pros clássicos mesmo, porque não tá dando. O Léo fez uma pergunta interessante. Você acha que as pessoas estão romantizando muito os transtornos mentais? Os transtornos, no geral? Tipo assim, eu já vi vídeo de mãe falando assim, eu não odeio meu filho, mas eu odeio o autismo. Enquanto tem gente que, nossa, romantiza o autismo. Ai, o autismo. Tem muita gente que se vangloria até, fala, eu sou super inteligente porque eu tenho autismo nível 1. Nossa, meu filho é autista. Eu já vi isso acontecer. Aliás, tem um cara na internet que fala isso muito, que é um grande boçal, supostamente, o Paulo Cogos. Ele fala isso direto. Não vale a pena. Mas ele faz isso. Eu sou super inteligente porque eu tenho autismo nível 1. Ai, nossa, o boy não me quis, sou depressiva. Sabe? Tem rolado uma romantização, uma banalização. Banalização, isso. É o não pensar que aquilo é uma doença, né? Digamos assim. O que eu acho curioso fazendo talvez eu esteja me colocando dentro de uma falácia de equivalência. Mas vamos lá, whatever. Acontece. Ninguém chega, ou se chega-se muito pouco, então é bem desproporcional, falando, eu estou passando mal, eu estou vomitando e não sei o que, porque eu tenho um câncer terminal. Não fala. Muito pelo contrário. A pessoa que tem um câncer... Por que a gente faz esse tipo de coisa? Porque a gente banaliza tanto a vida. Eu tenho essa questão que eu me pergunto pessoalmente. Por que fazer tanto isso? A quem eu quero chamar a atenção? Isso.
a quem eu quero chamar a atenção. Exatamente. O brasileiro... ele- Pra que esses views são tão importantes? Uhum. Porque, assim, hoje views vira dinheiro, né? Querendo ou não, isso é um fato. Isso aí a gente vive isso aqui na Sim. prática, né? No Mas a troco de quê? O que eu tô vendendo? Aí é que tá a grande questão. Existe a sua proposta editorial do que você tá vendendo. Entendeu? E as pessoas, desde sempre, desde que a televisão é televisão aqui no Brasil, Não, televisão é na época do rádio. do rádio, se vende o coitadismo. Tipo assim, É. não tô falando da pessoa que realmente tem uma necessidade. Eu tô falando da O pessoa que tocava no rádio... Vamos lá, na década do rádio, então, já que estamos falando disso, Dalva e Erivelto. Uhum. E quem era a Dalva? Era Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira, que é uma rainha do rádio, se não me engano, em 1951. Que era casada com o Erivelto Martins, um excelente compositor. Mas o drama do casamento deles, quando estava ali terminando, virou um grande processo midiático que não foi por culpa excepcionalmente deles. Foi porque alguém queria ganhar em cima do sofrimento e dos dissabores que eles estavam vivendo na relação. Sim. Interessante falar isso, porque a gente estava conversando sobre isso ontem, eu, você e o Thiago, que eu vi um vídeo de um cara analisando a indústria musical por meio do Linkin Park. Uhum. Que eles... Era como se a indústria pensasse assim, Chester, foda-se tudo que você já passou. Continue triste, continue depressivo, continue sofrendo. Porque é isso que vende. É isso que as pessoas compram. Ai, eu quero melhorar. Não, você não vai melhorar. Continue cantando as mesmas músicas, relembrando seus abusos sexuais que você sofreu, seu abuso de drogas. Continue. Porque é isso que está vendendo. O público quer isso. A Dalva ganhou... Já era grande cantora, mas depois que ela separou e virou essa mídia, ela ganhou como rainha do rádio. Erivelto ganhou muito dinheiro. Uma das músicas mais famosas desse entreveiro foi Errei Sim, que é uma música de sofrimento, né? Errei sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo o culpado. Deixavas-me em casa me trocando pela orgia. Não, outra pessoa que sofreu essa questão foi o Jim Carrey. Quando tava com depressão, o diretor virou Sim, você sabe essa história? virou pra ele e falou assim, olha, você tá incrível no papel, continue deprimido. Esses dias eu recebi um comentário, mas achei engraçado, porque é uma conhecida minha, então eu não vi maldade nela, mas ela fala assim, Lucas, por favor, nunca faça terapia. Nossa. Não, moça. Sou eu que convivo. A cara do psicólogo. Não, pelo amor de Deus, faça terapia. O próprio... faça terapia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Eu não Deus. aguento mais gente borderline. Façam, gente, façam terapia. Real, eu faço terapia há 24 anos. Eu faço... eu comecei Desde com 3 18. anos de idade. 3. Por conta de um episódio. Tem que voltar. Nossa senhora. Gente, vamos lá. Alexandre, a gente vai ter que te convidar de novo. Por favor. Porque nessa Vai virar brincadeira igual aqui... Inteligência com o Júlio Cocelo, 8 horas de podcast. Não, a gente não aguenta isso não. Nós já não, né? A gente falou muito sobre a psicologia hoje. Eu acredito que esse vai ser um podcast incrível para que você possa absorver. Numa forma descontraída, a gente trouxe muita informação relevante. Pode contribuir com alguma coisa. A gente não falou das histórias do Alexandre, que são muito icônicas. São várias histórias. Então dá pra chamar mais vezes. Nós vamos te chamar mais vezes. Por favor, tô completamente à disposição. Alexandre, quer fazer alguma consideração pro público? Quer falar de suas redes sociais? Sim. Dr. Souza Psi, no Instagram. Ponto. Essa rede social que eu tenho. Lá vocês vão Todas as minhas achar. redes sociais são essas? Sim. Lá tem os meus contatos, tem como me encontrar, falar comigo. Pode mandar, se você quiser mandar um oi e tirar alguma dúvida, pode mandar. Eu vou responder com todo prazer do mundo.
Se você tiver dúvida também, coloque Se nos tiver comentários. dúvidas, Para os próximos. façam psicoterapia. Aos pais, coloquem os filhos de vocês na psicoterapia. Aos avós, coloquem os netos na psicoterapia. Se coloquem na Se coloquem na psicoterapia. A responsabilidade emocional e psicológica é uma grandeza de primeira ordem. Eu acho que o recado principal que eu preciso deixar é esse. E eu quero agradecer muito a vocês, a equipe, por terem aberto as portas para eu poder falar do que eu pude falar, e espero realmente os próximos. E estamos aí à disposição. Aqui você vê que a equipe às vezes dá até o sangue. Deve ter um pouco ali no chão. Literalmente. Mas a gente tem que consertar o piso depois. Os nossos patrocinadores, Lucas. Hollywood Comedy. Hollywood Comedy é nós, Lucas. Ai. Mais os meninos. Beijo, Restaurante pessoal. Banana da Terra. Você que gosta de uma comida tradicional mineira gostosinha. Banana da Terra. E lá, pra quem não sabe onde fica, é na Belarmino, quase esquina com a 9. Não, é esquina com a 9, com a antiga 9, lá no Santa Mônica, tá? É um restaurante incrível. Eles também vendem... Sabe aquele licor que eu dei pra Cibé? Eles vendem aquele Ai, que licor. delícia. Aquele licor. Você fala do jabuticaba. Maravilhoso. Toda vez eu falo do jabuticaba. Não, eu gosto muito do Tem laranja chocolate com chocolate. Laranja com chocolate, né? Tinha chocolate com pimenta, mas a gente já entrevistou o Hélio de la Penha. E que reagiu na nossa frente. Chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta, A hein? gente tem que postar esse recorte. Com certeza. Também temos aqui como patrocinadores o fisioterapeuta Ayrton Senna, que é uma pessoa que trata muito bem dos seus pacientes, é uma pessoa que faz um trabalho incrível, Isso é né? bom saber. Fisioterapia Ele sempre é bom. é sempre bom, ele trata do Lucas Há principalmente. 14 anos já. Então, assim, Ele realmente é muito bom. ele é muito bom. Ele é muito bom. A mente ele não trata, não, mas o corpo do Lucas tá quase reto. Quase reto. Você foi legal em falar quase. Né? Fisioterapeuta incrível aqui, trata atletas olímpicos, paralímpicos. Ele é muito bom. Meu Bom Deus. saber disso. Vamos colocar minha marca aí também. E é, Opa! vamos! Vamos começar já. Sebo Antiguidades, o melhor lugar que existe nessa cidade. Gente, é maravilhoso. Pode falar. Eu entrei aqui... Eu coleciono vinil. Eu entrei aqui e eu fiquei deslumbrado. É maravilhoso. Vocês não têm noção da quantidade de artigos, do visual da loja aqui no centro de Uberlândia. Eu recomendo. Super recomendo. Isso aqui já foi até o convidado falando. Não E uma salva de palmas para nossa produção, que sofreu acidente durante a gravação, mas é isso aí. Foi essa. Se der ruim, pede pro INSS, porque eu não tenho como eu ajudar. O problema é advogado trabalhista. Meu Deus, tchau. Mas o bom do caso da caída aqui na Sebo Antiguidades da nossa produção é que ele é meio gordinho aí no amorteceu pra casa. Amorteceu. Você viu engraçado quando o gordo caiu. Se eu quiser ver um Produz aí novamente. Se quiser ver um gordo caindo, é só olhar no espelho da minha casa e jogar água no chão. Não, o Léo já quebrou uma Fácil, cadeira fácil. aqui. Eu já quebrei uma cadeira. Madeira, não sei como é que é possível. Essa que eu tô sentado. É, desse estilo que você tá sentado. Achei que era essa. Primeiro, me fudi. Pena que a câmera não tava ligada, né? Nossa, seria maravilhoso. Eu já caí feito um jabuti deitado. Nossa. Sabe quando o jabuti cai? De costa. É, e eu tava com a coluna travada. Ah, destravou. Não, ficou o jabuti deitado, ué. Tive que ligar pra um amigo vir me socorrer. Chegou Não 2 tem horas como. depois. Eu já caí em cima de um lixo. Eu tava trotando, tropecei no meu próprio pé, caí em cima de um lixo, em frente a um bar lotado. Não, você sempre consegue piorar as histórias do... O Lucas, ele é, né? Também o nosso querido Rock Contra a Fome, Muito legal. que é uma iniciativa que vem a partir aqui da Sebo Antiguidades, o Rock Contra a Fome. São vários eventos de rock, né, Lucas? Que o intuito é arrecadar
alimentos para ajudar as famílias carentes que precisam desse subsídio, né? Que a gente possa fazer através da Muito caridade. importante. Vamos ajudar aí, hein? A gente sabe que a caridade não é a solução social do problema, mas a gente entende que Mas fora dela não há salvação. fora dela não há salvação, exatamente. Né? Então, assim, a gente é uma iniciativa muito importante. Você que está aqui em Uberlândia e região, ajude o Rock contra a Fome, ajude as Não, famílias. você que tá fora também. Hoje Você em dia que tá existe um fora. negócio chamado doação, Pix. Faça Sempre vai ajudar. o Pix Ajude. contra o Rock. Contra o rock. Vou Pix Isso é para o pessoal. rock contra a fome. Deixa eu ajudar. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, comente. Até a próxima. E Assina o sininho lá, bota o sininho pra... Me siga nas redes sociais também. Dr. Alexandre Souza Psi. E é Souza isso. com S, Souza Souza com com S, gente. Igual a Souza Cruz. Toca a raquete pra terminar. Eu falo e repito, tem sérios problemas psicológicos. Terminou. Alexandre.